A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o pregador Davi Miranda. Estamos de volta com mais um episódio da série A História de Davi. E nesse episódio nós vamos estar falando sobre Davi, o salmista. Só que antes eu gostaria de pedir a você para se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu like pentecostal e que o Senhor te abençoe de uma maneira especial. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 108, verso de número 1 ao verso de número 3. Está escrito na palavra do Senhor: Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Glória a Deus. O salmista Davi, ele compõe esse salmo de número 108 para adorar, exaltar, magnificar o nome do Senhor. Ele era um grande adorador, era um adorador por excelência. E ele já começa esse salmo de número 108 já dizendo que o seu coração está preparado para adorar o nome do Senhor. E então ele fala com os instrumentos: despertai saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Percebemos que o salmista, ele tinha pressa em adorar o nome do Senhor. Ele era um moço que se dedicava em exaltar o nome do Senhor, e ele então fazia esses salmos. Era um grande compositor, um grande poeta. Nós iremos perceber que o livro dos Salmos é a parte mais importante da poesia hebraica na Bíblia. Percebemos que os salmos eram cânticos, eram louvores ao nome do Senhor, eram cânticos que expressavam gratidão e louvores a Deus pelos seus poderosos feitos. Glória a Deus. Os hebreus chamaram de livro de louvores. Já os tradutores da língua grega chamaram de salmos ou psalmoi. Nós iremos notar que, além de Davi, estudando um pouquinho sobre os salmos, nós iremos perceber que, além de Davi, houve também outros compositores, houve também outras pessoas que fizeram salmos. Davi, ele é o mais conhecido pelo fato de ter feito 73 salmos. Ele foi um grande compositor, foi ele o responsável por fazer a maioria dos salmos. Só que não havia somente Davi, houve também outros autores, outros compositores, como por exemplo Moisés. Moisés, ele foi o primeiro a compor salmos. Ele fez o salmo de número 90, que é o salmo mais antigo, mais velho. O salmo de número 90 foi feito pelo profeta do Senhor, o grande profeta do Senhor, chamado Moisés. Além de Moisés, nós temos também Salomão, o filho de Davi. Ele também compôs salmos. Depois de Salomão nós temos Asaf, os salmos de Asaf. Nós temos também um dos compositores conhecidos como Etã, também foi compositor, fez salmos. E além de Etã, nós temos os filhos de Coré, que foram grandes compositores, fizeram muitos salmos. Então, esses são os mais conhecidos, os compositores que são conhecidos no livro dos Salmos. Claro que houve outros compositores também, e no próprio livro dos Salmos nós iremos perceber que existem salmos que vêm trazendo logo no título, logo em cima, o nome do compositor, e existem outros salmos que nós não encontramos o nome do compositor no título. Percebemos então que houve outros compositores.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas os salmos foram feitos com que propósito? Quais eram os objetivos pelos quais os salmos foram feitos? Nós iremos notar que os salmos não foram feitos aleatoriamente, sem propósitos, sem objetivos. Todos eles tinham um propósito, tinham um objetivo, tinham um foco, uma finalidade. Houve pelo menos 3 objetivos, eu quero apresentar para vocês, pelo menos 3 objetivos pelos quais os salmos foram feitos. O primeiro objetivo: louvar a Deus pelos seus poderosos feitos. No Salmo de número 19, no verso de número 1, o salmista Davi, ele compõe esse salmo dizendo: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O salmista, ele faz uma declaração muito interessante ao compor esse salmo, porque ele está apresentando a natureza como aquela que manifesta a glória de Deus. Em outras palavras, o salmista está dizendo que a natureza revela, declara que há um Deus, há um Criador, há um ser poderoso e divino que fez todas essas coisas. E ele está fazendo aí essa declaração, apresentando a natureza como aquela que manifesta a glória de Deus. Só que eu gostaria de observar com vocês a palavra céus, porque a palavra céus está no plural. Isso indica que existem mais de um céu. O salmista está falando de outros céus também. E todos nós sabemos que existem pelo menos 3 tipos de céus. O primeiro céu é o céu atmosférico. É esse céu que nós presenciamos através dos nossos olhos, que está sobre nós, esse céu lindo, maravilhoso, azul, glória a Deus, aonde as aves voam, os aviões sobrevoam, e é muito interessante. Só que, além desse céu atmosférico, nós temos um segundo céu, que é o céu sideral. O céu sideral é o céu onde existem as estrelas, onde tem as estrelas, o Sol, a Lua, os planetas, esse universo maravilhoso, onde existem 200 bilhões de estrelas, com mais 200 bilhões de galáxias espalhadas por todo esse grande universo. Olha que interessante, o nosso Deus, ele é magnífico, ele é poderoso. Esse grande universo que até hoje os astrólogos não conseguem estudar de fato, compreender de fato a imensidão, a grandeza, e eles não conseguem descobrir tantas coisas porque o universo é infinito, gigantesco. Mas eles estudam sobre as estrelas, sobre os planetas, e é muito interessante. E nós temos um pouquinho dessas informações porque existem esses homens que estudam sobre o universo, e por isso que nós ainda temos um pouquinho de informação. Mas esse universo, ele é gigantesco, ele é maravilhoso, feito pelo nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, esse céu, ele manifesta a glória de Deus, né? Ainda existe o terceiro céu, que esse é o céu mais especial, o céu mais interessante, poderoso, majestoso, glorioso, que é o céu aonde o nosso Deus habita, aonde o nosso Deus está com o seu trono, sentado sobre o seu trono e governando todo esse universo infinito, esse nosso Deus maravilhoso, esse céu onde está esperando a igreja. A qualquer momento nós, a igreja do Senhor, seremos arrebatados para esse céu glorioso, maravilhoso, e eu não vejo a hora do Senhor arrebatar a sua igreja para irmos morar nesse céu especial onde o nosso Deus habita. Glória a Deus. Esse é o primeiro objetivo pelo qual os salmos foram feitos. O segundo objetivo era
lamentar os infortúnios oriundos da desobediência e às vezes da maldade dos ímpios. Nós iremos analisar que os salmistas sempre falam a respeito dos ímpios, do homem maligno, e a sua desobediência para com o Senhor nosso Deus. E os salmistas, eles expressavam, faziam os salmos, às vezes falando sobre a desobediência do ímpio e sempre lamentando. Os salmistas, eles lamentavam essa questão dos ímpios, concernente a Deus, a desobediência ao Senhor nosso Deus. No Salmo de número 7, no verso de número 11, o salmista compõe dizendo que o Senhor Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. E no verso de número 12, o salmista também vai dizer: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem aparelhado o seu arco. Olha que interessante. O salmista, ele está apresentando um Deus que é um justo juiz e que se ira todos os dias. Deus se ira por causa do ímpio, da desobediência do ímpio, das coisas que o ímpio faz que não agrada ao Senhor nosso Deus. E às vezes os salmistas, eles faziam os salmos glorificando a Deus pelas vitórias, pelas misericórdias do Senhor, a prontidão do Senhor em socorrer o seu povo nos momentos mais difíceis, quando o povo de Deus no Antigo Testamento travavam grandes batalhas com outras nações, nações ímpias, e o Senhor Deus, através da sua misericórdia, que é infinita, sem fim, dava vitória ao seu povo sobre os ímpios. Mas a palavra de Deus para o homem ímpio, para o homem mau, é que se ele não se converter, Deus afiará a sua espada, e ele já tem preparado o seu arco contra os ímpios. Glória a Deus. Esse era o segundo objetivo pelos quais os salmos eram feitos. O terceiro objetivo era expressar as mais íntimas emoções, expressar as emoções íntimas da alma com relação a Deus. Os salmistas, eles se expressavam dessa forma. Eles se expressavam através da sua alma, das íntimas emoções da alma. Eles utilizavam a sua alma para adorar e exaltar o nome do Senhor. No Salmo de número 63, no verso de número 1, é um dos salmos que eu mais gosto. No livro dos Salmos, esse é o salmo que eu mais gosto. Sou apaixonado porque o salmista, ele expressa o mais íntimo, no mais profundo da sua alma, o seu amor e a sua adoração para com Deus Todo-Poderoso. Ele se expressa dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. Aleluia! A minha alma tem sede de Ti. Eu vou me levantar de madrugada para buscar a sua face, porque a minha alma tem sede do Senhor. A minha carne, ela te deseja muito, como uma terra seca onde não há água. Irmãos, é muito lindo e interessante esse salmo, porque Davi faz uma declaração de amor ao Senhor nosso Deus. E eu vou estar fazendo um vídeo especialmente só desse salmo de número 63, porque ele é muito lindo e existe uma profundidade muito grande nesse salmo. Eu acho ele muito interessante. Nós percebemos aí que o salmista, ele usa a sua alma, ele expressa a sua alma, o desejo da sua alma em adorar a Deus. A sua alma está sedenta, ele é uma pessoa apaixonada pelo Senhor. O salmista Davi, ele é uma pessoa que vamos usar a expressão louco, ele é louco por Deus, né? Ele ama o Senhor de uma maneira tremenda. Nós percebemos aí algo muito interessante. Então, esses eram os objetivos pelos quais os salmos foram feitos, para adorar e exaltar o nome do Senhor. E voltando para a história de Davi, nós iremos perceber
que Davi, quando ele ia compor um salmo, quando ele ia fazer um salmo em adoração ao nome do Senhor, ele usava um instrumento muito conhecido, que era um instrumento chamado harpa. A harpa é um instrumento bastante conhecido, mas difícil de se aprender, é um instrumento muito difícil para se aprender. Mas o salmista Davi, ele tinha uma habilidade muito grande em usar esse instrumento chamado harpa. E em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 16 ao 18, nós iremos analisar e nós iremos notar que o salmista Davi, ele tinha esse instrumento que era utilizado e que costumeiramente o rei Saul, ele chamava Davi para tocar esse instrumento para ele. Houve um tempo em que Saul, como eu já falei aqui nas aulas anteriores, Saul, ele havia desobedecido, pecado contra o Senhor, e agora um espírito maligno estava atormentando Saul. Havia um espírito mau que estava atormentando, tirando a paz e a alegria do rei Saul. Então um dos seus servos falou para Saul: Saul, você precisa chamar alguém que saiba tocar harpa, alguém que saiba tocar, porque essa pessoa, ao tocar a harpa para você, uma música, um hino, esse espírito maligno, ele vai se retirar da sua vida. E a Bíblia diz que Saul então fala: olha, então procure alguém que saiba tocar e que saiba tocar bem. Olha que interessante, a pessoa que fosse tocar para o rei Saul teria que ser uma pessoa habilidosa, uma pessoa que soubesse tocar bem, que tivesse habilidades em tocar harpa. E a única pessoa que tinha essa habilidade era Davi. E nesse momento, um dos seus servos diz: olha, eu vi um filho de Jessé chamado Davi, que ele sabe tocar bem, ele é habilidoso, ele sabe manusear a harpa. E aí Saul manda buscar Davi, e quando Davi chega diante de Saul, ele toca a harpa, e a Bíblia diz que quando Davi tocava, o espírito maligno da parte do Senhor se retirava de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. No momento que Davi tocava, mas por que o espírito maligno saía? Porque o espírito mal batia em retirada quando Davi tocava a harpa. Nós iremos perceber que não era por causa da habilidade de Davi. Nós iremos perceber que o espírito maligno saía porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. Glória a Deus. Era a unção de Deus que estava sobre a vida de Davi, é que fazia com que o espírito maligno se retirasse de Saul. Então, quando Davi tocava, o espírito mau saía da vida dele, porque Saul, depois que peca, o Espírito Santo sai da vida dele e agora pousa sobre a vida de Davi. Logo após a consagração, a Bíblia diz que Davi passou a ser controlado pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo se apoderou de Davi, conforme eu falei na aula passada, né? Então nós iremos notar algo muito interessante, que quando Davi tocava, o espírito maligno saía, mas o espírito saía por causa da unção do Espírito do Senhor que havia sobre a vida de Davi. É por isso que Davi, ele fazia toda a diferença, porque havia uma unção poderosa sobre a sua vida. O que faz a diferença na vida do servo de Deus, na vida da serva de Deus, é a unção de Deus, é o Espírito do Senhor que habita em sua vida. A pessoa pode até cantar bem, pode até pregar bem, pode até ensinar bem, mas não tem graça, não tem unção, não tem essa manifestação do Espírito do Senhor em sua vida. Por isso que às vezes não faz muita diferença. As pessoas até ouvem, né, a pessoa cantar e diz: olha, a pessoa, olha que cantor que tem uma voz bonita, canta bem, porém a pessoa não sente nada, não sente a unção de Deus. Da mesma forma,
os pregadores, existem vários pregadores que pregam, tem uma mensagem espetacular, um conhecimento maravilhoso, magnífico, são profundos no conhecimento, mas quando vai pregar, a pessoa até aplaude, nossa, que bom, prega bem, tem uma palavra maravilhosa, porém não tem unção, não tem graça. Ao pregar, ninguém sente nada, porque é uma lata vazia, só faz barulho, não é assim? E é por isso que a unção é que faz a diferença na vida do cristão, na vida do servo de Deus. E Davi, ele fazia a diferença porque tinha a unção de Deus, o Espírito de Deus sobre a sua vida, e ele tocava, dedilhava a sua harpa com unção, com autoridade, com graça, com poder, e ao tocar, ao salmodiar ao Senhor, os espíritos malignos batiam em retirada, e o nome do Senhor era glorificado. Então nós percebemos que Davi, ele fazia os salmos, ele era um grande compositor, e ao compor os salmos, ele fazia através dos instrumentos, desse instrumento de corda chamada harpa, que ele tinha e que carregava consigo. Era um grande adorador, era um grande cantor, servo do Senhor, dedicado em servir a Deus, e temos aprendido muito com esse servo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa aula já está terminando, nós vamos encerrar essa aula dizendo que você possa meditar nesses salmos maravilhosos. Eu acredito que cada pessoa tem um salmo específico, né? Cada pessoa tem um salmo que ela gosta de ler, gosta de meditar, que ao ler esse salmo se sente muito bem, feliz, porque o Senhor Deus fala de uma maneira especial. Que possamos meditar nos salmos, aprender com esses grandes homens de Deus, esses salmistas, que possamos a cada dia mergulharmos nessa palavra maravilhosa, a palavra do Senhor nosso Deus, sempre exaltando e magnificando o nome do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarda. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. Fui!